E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Rafael Coelho e você está no canal Coelho PC Dicas. Os processadores Intel de 12ª geração estão por aí, e os modelos mais baratos têm se mostrado uma excelente opção para quem quer montar um computador de baixo custo. Mas para eles valerem a pena, é preciso utilizar uma placa-mãe básica. Então no vídeo de hoje vamos dar uma olhada em uma. Roda a vinheta! A Asus Prime H610MA-D4 é uma placa-mãe socket LGA 1700 de entrada. Ela é voltada para os processadores Intel de 12ª geração e utiliza o chipset H610. Se você quiser mais informações sobre essa geração, dá uma olhada nos meus vídeos. Eu tenho o teste do processador mais topo de linha dessa série, que é o Core i9 12900K, e alguns testes também de placa-mãe e de processadores mais baratos. Então, essa placa-mãe utiliza o chipset H610, que é o mais básico dessa geração, voltado para computadores de baixo custo. Então, toda placa-mãe que utiliza esse chipset vai ter essas características de recursos mais limitados e preço baixo. Para entender melhor as diferenças dos chipsets compatíveis para essa plataforma, eu fiz uma tabela comparativa com as principais características dos modelos disponíveis. Numa categoria acima do H610, nós temos o intermediário B660, o H670, que é mais raro de ser encontrado, e o Z690, que é o mais topo de linha. Entre outras limitações, o H610 não permite overclock nem de processador nem de memória, e não possui pistas PCI Express 4.0 controladas pelo chipset. Apenas pistas PCI Express 3.0. Lembre-se que o slot principal para a placa de vídeo é sempre controlado pelo processador e normalmente é compatível com PCI Express 4.0. Outra limitação é que esse chipset só suporta 2 slots de RAM, então a princípio você não vai ver nenhuma placa-mãe baseada no H610 que tenha 4 slots de memória. O chipset traz 4 portas SATA, sem suporte a RAID, e até 10 portas USB, sendo 2 USB 3.2 geração 2 e 4 geração 1, sem suporte ao USB 3.2 Gen 2X2, que é o padrão mais rápido do mercado atualmente, alcançando até 20 gigabits por segundo. Os processadores dessa geração suportam memória DDR4 ou DDR5, sendo que a placa-mãe é que vai ditar qual padrão você pode instalar. Algumas placas-mãe vão suportar DDR4 e outras suportam DDR5. No caso da Asus Prime H610MA-D4, esse D4 no final deixa claro que é um modelo que suporta memórias DDR4. Isso faz muito sentido numa placa de baixo custo, porque pelo menos por enquanto as memórias DDR5 ainda estão bem caras. Então vamos dar uma olhada de perto na Asus Prime H610MA-D4. Essa é a caixa, bem básica, em tons de cinza. O kit de acessórios é super simples, com apenas um manual, um DVD de drivers, 2 cabos SATA, um espelho traseiro para o gabinete e os parafusos para os slots M.2. Sinceramente, eu não vejo sentido em ainda enviarem um CD de drivers junto com as placas-mãe, já que ninguém mais coloca leitor de DVD ao instalar um computador novo, né? Essa é a visão geral da Asus Prime H610MA-D4. O tamanho dela é padrão micro ATX, medindo 244 por 211 mm. Um detalhe que chama atenção é a presença de um dissipador em parte do circuito regulador de tensão, o que já é um diferencial, porque as placas-mãe nessa faixa de preço costumam vir sem nenhum tipo de dissipador. A Asus Prime H610MA-D4 tem 2 slots para módulos DDR4, suportando até 64 GB em 3200 MHz, em modo de 2 canais. Como eu comentei anteriormente, essa é uma limitação do chipset. As placas baseadas nesse chipset só suportam 2 slots de memória. Agora vamos dar uma olhada nos slots de expansão. A placa-mãe só tem um slot PCI Express 4.0 X16 para instalação da placa de vídeo. Esse slot é controlado pelo processador. Também tem um slot PCI Express 3.0 X1 controlado pelo chipset. A placa-mãe traz 2 slots M.2 para SSDs, ambos controlados pelo chipset. O primeiro suporta SSDs PCI Express 3.0 X4 até o tamanho 2280 e o segundo suporta PCI Express 3.0 X2, também até 2280. Como nenhum deles é controlado pelo processador, não há suporte a SSDs padrão PCI Express 4.0. Também não há suporte para SSDs formato M2 com interface SATA. Por falar em SATA, as portas SATA 600 são 4, sem suporte a RAID e ficam na beirada da placa-mãe. Agora vamos falar das portas USB. No painel traseiro,
há 4 portas USB 2.0 e 2 portas USB 3.2 Gen 2 tipo A. Nos conectores da placa-mãe, temos 3 portas USB 2.0 em 2 conectores e 2 portas USB 3.2 Gen 1 em um conector. Eu achei a pouca quantidade de portas USB um dos pontos fracos dessa placa-mãe, principalmente por não ter nenhuma porta tipo C. O padrão USB tipo C já é bastante utilizado por vários dispositivos e vai fazer cada vez mais falta. O áudio é padrão 7.1, gerado por um codec Realtek ALC897. As especificações desse codec não aparecem no site do fabricante, mas eu sei que ele é de nível intermediário. Há uma trilha isolando o circuito de áudio do restante da placa-mãe e os capacitores são específicos para áudio. Os conectores de áudio analógico são compartilhados, mas essas saídas vão ser suficientes para a imensa maioria dos usuários, até porque hoje em dia pouca gente utiliza um sistema de caixa de sons analógico que seja 5.1 ou 7.1. Infelizmente não há nenhuma saída SPDIF óptica. A Asus Prime H610 MA-D4 traz uma porta de rede padrão Gigabit, controlada por um chip Intel i219V. Ainda na parte da conectividade, é interessante que a placa-mãe vem com um slot M.2, próximo ao painel traseiro, para a instalação de um módulo Wi-Fi, que deve ser adquirido separadamente. Dando uma olhada no painel traseiro, além das conexões USB, rede e áudio que eu já mostrei, há conectores PS2 para teclado e para mouse, uma saída de vídeo VGA, uma HDMI e uma DisplayPort. Essas saídas de vídeo, claro, só vão funcionar se você instalar um processador que tem vídeo integrado. Um dos pontos positivos dessa placa-mãe é o controle de iluminação. Há 2 conectores RGB de 12 volts e 3 conectores para RGB endereçável de 5 volts. Porém, não há nenhum tipo de iluminação na própria placa-mãe. Ela tem 3 conectores para ventoinhas, todos de 4 pinos. A placa-mãe ainda traz uma porta serial, que é útil para conexão com alguns hardwares antigos. O regulador de tensão principal é de 8 fases, na configuração 6+1+1. Há um dissipador de calor sobre os componentes de 5 fases, sendo que os transistores das outras 3 fases não têm dissipador. Aqui vemos esse circuito com os dissipadores removidos. Ele usa um controlador Richtec RT3628AE e cada fase usa um MOSFET Vishay Cira 14DP de até 58 amperes e um Vishay Cira 12DP de até 25 amperes. Os capacitores são sólidos e as bobinas são de ferrite. É um regulador de tensão compatível com uma placa-mãe de entrada. Então vamos dar uma olhadinha no setup da Asus Prime H610 MA-D4. A gente está olhando aqui a BIOS versão 1402. Quando a gente entra no setup, então ele cai aqui no modo Easy, né, no modo fácil. A gente aperta F7 para vir no modo completo, a gente vê as características do processador. Aqui a gente tem, aonde tem aqui o AI Overclock Tuner, ou AI Overclock Tuner, na verdade é onde possibilita você acionar o XMP, já que essa placa-mãe não tem suporte a overclock. Então o que ela chama de overclock nem é overclock, porque é simplesmente você poder colocar as suas memórias a funcionar no modo correto, a funcionar na frequência de operação correta. Aqui a gente pode mexer na configuração de temporização da memória e na verdade são muito poucas opções, né? Algumas opções de tensão, até tem bastante opções de tensão para uma placa-mãe que não suporta overclock, opções do processador, que é mais para você verificar as características do processador. Aqui a parte de monitorar temperatura, monitorar a rotação das ventoinhas. Aqui nessa opção você pode configurar a rotação das ventoinhas. Aqui as opções de boot, as opções, as ferramentas, né, que são aqui principalmente para você fazer atualização de BIOS, aqui na Asus Easy Flash Utility, e saída. Então é um setup bastante simples para uma placa-mãe bastante simples. Como era de se esperar, quando os processadores Core de 12ª geração começaram a aparecer no mercado, as placas-mãe de baixo custo para essa geração também começaram a aparecer. Claro, porque não faz sentido utilizar um processador, por exemplo, como o Core i3 12100F em uma placa-mãe cara. A Asus Prime H610 MA-D4 é um excelente exemplo de placa-mãe de entrada, voltada para computadores básicos de baixo custo. As suas principais limitações são impostas pelo chipset
chipset, como trazer só 2 slots para memória e não suportar overclock de processador nem de memória. Outros pontos negativos são opções do fabricante, sendo que o principal deles, na minha opinião, é a falta de uma porta USB tipo C. Existem cada vez mais acessórios e periféricos que utilizam esse tipo de conector e daqui para frente ela vai fazer cada vez mais falta. Outra limitação é que os 2 slots M.2 para SSDs não suportam PCI Express 4.0. Mas essa nem é tão importante, já que é muito improvável que você vá utilizar um SSD topo de linha em uma placa-mãe de entrada. E mesmo que queira utilizar, ela vai ser compatível, só vai perder um pouco de desempenho. Por outro lado, um ponto positivo é a presença de um dissipador de calor em parte do circuito regulador de tensão, já que isso é raro de ver nas placas-mãe dessa faixa de preço. Outro ponto interessante são as boas opções para controle de iluminação RGB. Então, se você tem ventoinhas RGB ou faixas de LED ou coisa assim, vai poder ligar diretamente na placa-mãe e controlar utilizando o software da ASUS. Mas o principal ponto positivo da ASUS Prime H610 MAD4 é o preço. Isso porque ela é, pelo menos na data em que eu gravo esse vídeo, o modelo mais barato para processadores Intel de 12ª geração disponível no mercado. E a tendência é ela baratear mais ainda com a popularização dessa geração. Então, se você está montando um PC novo, com foco no baixo custo, baseado em um processador Intel Core de 12ª geração, a ASUS Prime H610 MAD4 é uma excelente opção. Então é isso, pessoal. Obrigado por assistir até o final. Deixa aí nos comentários o que você achou dessa placa-mãe. Não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Valeu!